Olá, eu sou Ana Carolina Alves. E eu sou Augusto Martins. E você está no Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. E é claro, este é o terceiro e mais um episódio participante especial desta 9ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira. E você, nossos queridos e queridas ouvintes, que estão espalhados nos mais de 47 países, se eu não me engano. Eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Seja bem-vindo você que é os nossos ouvintes novos. Aqui é um espaço privilegiado onde falamos, então, de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. E o tema de hoje é muito interessante. Nós, dentro dessa série, então, de finanças e espiritualidade, um processo de constante resiliência. Então, dentro desse processo de constante resiliência, nós falamos sobre resiliência financeira e agora vamos falar sobre paciência e persistência financeira. Como assim? O que é ser paciente e persistente dentro dessa lógica das finanças? E mais de uma educação financeira que tem aí também um adendo, um presente, uma contribuição da espiritualidade. É isso que a gente espera trazer para vocês. Então, você tá chegando aqui agora e ainda não ouviu os 2 primeiros episódios, escuta lá, maratona, compartilha e curte muito essa série. Bom, para começar, Augusto, eu queria que você trouxesse um pouquinho das definições clássicas, vamos dizer assim, né? De paciência, de persistência. Ah, sim, né? É muito importante sempre a gente partir de uma explicação conceitual, né? Como já diria o filósofo Paul Ricoeur, explicar mais para compreender melhor. Né? Perfeito. Então, dentro desse processo, né, nós temos aí diante de 2 conceitos. A paciência, olha só que interessante, né? Vem da palavra pathos. Pathos. De paixão, de sentimento, de sofrer. Uhum. Paciência, então, tem a sua origem em latim, paciência, a capacidade de não desistir, a capacidade de aguentar, de sofrer. Tem algo semelhante à virtude, né? Ao comportamento que nós já falamos em um podcast nosso sobre o autocontrole. Perfeito. Então, a capacidade do autocontrole, um comportamento, um repertório, né, comportamental que se aprende. Então, olha só que interessante, a paciência, né, quando a gente fala virtude, é entendendo como uma tarefa humana de exercitar-se, um exercício constante. Então, a paciência tem essa origem no pathos, no sentir, a capacidade de ser afetado. E a persistência, persistere, continuar com firmeza, manter-se de pé. Então, olha só, tem tudo a ver com resiliência. Paciência e persistência são caminhos de exercício de ser uma pessoa resiliente. Eu acho que sim, na minha visão, agora falando a minha opinião, paciência é você não desistir tão facilmente de algo, então você aprender a lidar com as situações. E a persistência é justamente você fazer isso repetidas vezes. Na minha visão, assim, e eu acho que isso que leva à resiliência. Então são caminhos que a gente trilha aí geralmente como um processo da educação financeira mesmo, né? Não dá para fazer de maneira isolada. E isso tem a ver com aquilo que já diriam os filósofos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo. Ou, na linguagem de uma espiritualidade franciscana, vencer-se a si mesmo. Os evangelhos vão dizer, quem quer salvar a sua vida, né, deve perdê-la. Então, essa capacidade de superar-se a nós mesmos, da resistência. Então, nós estamos falando de uma virtude básica que parece passiva, né? Quando a gente fala no senso comum, aquela pessoa é muito paciente, é muito passiva, não tem atitude. Ou a gente acha que, paciência, as coisas são assim, meu marido é assim, o governo é assim, uma virtude assim muito submissa. Mas não,
essa é uma atitude extremamente, exige, né, um vigor tão grande. É como uma árvore, Ana. A gente às vezes não vê a seiva, né? Lá as raízes que estão sugando a seiva. A gente vê o tronco, vê as folhas, vê os frutos. Então é como se a paciência fosse essa virtude da raiz de sugar a seiva. Então todo o poder originário está nessa atitude de sugar da raiz, aquilo que sustenta, aquilo que dá vigor. Eu acho que uma coisa também que me veio à cabeça agora é que às vezes a gente acha que paciência é assim, ou você nasce com ela, ou você não nasce e não existe um meio termo, não existe uma possibilidade de você aprender isso, como a gente estava falando, ou seja, desenvolver essa característica e aprimorar ela. Você diz, a pessoa é paciente. Parece que assim, ela só é paciente porque ela nasceu paciente e ela é paciente, sendo que a paciência é como uma habilidade, né, que a gente vai treinando para desenvolver e para aprimorar dentro de algum processo, de algo, né? Por exemplo, da educação financeira, eu vejo dessa maneira. Então, dentro dessa linguagem de que é um vigor, então, para além, né, de algo mágico, igual você falou, algo alienado, de uma piedadezinha barata, a gente tem no nosso imaginário coletivo a figura de Jó, né? Sim. Não existe até essa expressão, você acha que eu tenho a paciência de Jó? Paciência de Jó. Mas quem diz isso, às vezes, nunca leu o livro de Jó e vê que ele é um homem extremamente conflitivo e combativo. Jó briga várias vezes, com Deus inclusive, mas nunca nunca abandona essa busca do sentido da vida, diante das contrariedades da vida. Então, o Jó parece até bastante impaciente, né? Sim. Numa linguagem assim popular, mas não, é porque para dizer para nós, o caminho do crescimento constante, do desenvolvimento humano, tem as suas contrariedades. Então, o livro de Jó, no fundo, é um livro da sabedoria popular, né? Da sabedoria hebraica, do povo de Deus, a sabedoria que nos ensina esse constante aprimoramento humano da busca do sentido. Olha, então, Ana, falando assim, essa virtude da paciência é uma disposição para receber as coisas que vêm na vida. E na vida vem de tudo, né? Vem temporal, vem tempo, vem sol, vem chuva, vem calor. Então a paciência é uma capacidade de recepção. A gente pode dar um exemplo aqui, é como no vôlei, né? Quando o time está jogando mal e não está acertando a bola, o treinador vai falar assim, vamos melhorar a recepção. A capacidade de acolher a bola. Então olha que interessante, essa virtude dentro de uma linguagem financeira é como anda as nossas finanças, como que a gente está recebendo tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Então essa é uma virtude de grande valia para os tempos de hoje. Com certeza, e tem tudo a ver com esse tema, né, da Semana NF de Resiliência, dessa caminhada que a gente está fazendo nessa série. E eu acho que é até bastante importante, viu, Augusto? E eu trouxe assim para a reflexão de hoje, são os questionamentos posteriores desse processo de persistência. A gente falou muito sobre reserva de emergência, sobre planejamento, mas muitas vezes nesse caminho de educação financeira para a vida, né, uma educação que ela nos torna mais críticos para com o mundo, para com a economia e para conosco, a gente pode se questionar: será que a educação financeira realmente tem um efeito na minha vida? Eu acho que todo mundo que passa por esse processo vai chegar um momento que vai se questionar, fala assim, nossa, mas eu tô fazendo meu planejamento, eu comecei a minha reserva aqui, mas parece que as coisas não estão surtindo o resultado esperado, porque às vezes a gente quer acelerar o processo, a gente acha que é uma mágica, né? E justamente a paciência está neste ponto de que a gente não vai buscar resultados imediatos. Porque existem realidades, né? A educação como um todo é um processo. E a educação financeira também, por isso é necessário persistência, paciência e resiliência. E tudo isso, Ana, para dizer que não basta fazer uma vez só. Não. Né? Não é um trabalho, né, de mágica, tipo, hoje eu tentei, não deu, paciência. Não.
Isso não é paciência verdadeira. A paciência tem a ver com a constância, com o cotidiano, com aquele exercício diário de vai, tenta de novo. Alguns mestres da espiritualidade falam, né, como o Frei Egídio, que foi um companheiro de São Francisco, eles dizem assim, que o caminho da iluminação, das virtudes, a gente tem que pedir a Deus duas coisas, que a gente reconheça o nosso pecado, ou seja, as nossas fragilidades, a nossa debilidade, o nosso atraso em responder tantos benefícios que a gente ganha de Deus. Então, o caminho da paciência tem a ver com a perfeição, com ser perfeito. E perfeito não é bonitinho, sem pecado ou sem mancha. Não, essa palavra vem do latim per facere, fazer o caminho, sempre de novo, como um atleta que não atinge uma forma física da noite para o dia e não mantém num passe de mágica. É preciso trabalho diário, constante, de um exercício generoso, né? De alguém que ganhou a graça de poder exercitar-se. Então, olha só que interessante, a educação financeira é um caminho de perfeição, de fazer sempre e de novo, porque nunca está pronto e acabado. Não é uma vez assim, eu fiz um cursinho coach de educação financeira, tô formado. Não, é um exercitar-se no diálogo com a família, com a sua empresa, com a sua comunidade, escutando a necessidade do outro, vendo aonde a gente pode melhorar. Senão a gente fica num endeusamento do nosso eu, né? Essa coisa, eu sou o melhor, eu sou bom. E não, isso não tem nada a ver com a paciência verdadeira, que é colocar-se numa atitude de servo, de serviço, de diálogo, de respeito diante do outro. E, Augusto, dentro do processo de educação financeira e de planejamento financeiro, enfim, é necessário para que a gente aprenda a lidar com essas etapas, ter paciência e ser persistente, entender que existem fases e a gente precisa passar por essas etapas dentro do processo. É como você disse, não existe como atingir uma forma física do dia para a noite, não existe como emagrecer de maneira saudável do nada, né? Quero emagrecer 20 quilos em um mês. É possível? Sim, mas não vai ser feito de uma maneira saudável. O corpo não está preparado para isso. E na vida financeira também é assim. E eu acredito que isso é um ensinamento que vale das pessoas que vão receber esse conhecimento, mas também para quem vai trabalhar com a educação financeira, os educadores, planejadores financeiros. Por quê? Existem realidades que a gente precisa levar em consideração. E existem fases. Tem pessoas que precisam ser alfabetizadas financeiramente. Olha só. As pessoas precisam entender o mínimo. Elas precisam de entender quais são os seus direitos. É um aspecto de cidadania, né? Saber mexer minimamente com ferramentas financeiras. Hoje, com a tecnologia, a gente tem tanta coisa chegando cada vez mais e é uma tendência, a gente sabe. E tá acompanhando aqui na ENEF quanta coisa legal aí. A gente tem os projetos do Real Digital, tantas coisas, mas tem tantos brasileiros que não sabem minimamente mexer num aplicativo no celular, não sabem entender como que funcionam as coisas, né? Não sabem dimensionar e construir até mesmo um orçamento. Então a gente passa por esse ponto. As pessoas também precisam de formação, seria um segundo passo. Então eu entendo, eu sei como fazer planejamento. Preciso aprimorar os meus conhecimentos de economia, de mercado financeiro, até mesmo de política, para entender meus direitos. Verdade. Eu acho bastante importante isso é um ponto muito interessante, para que a gente consiga ter acesso a tantos serviços e produtos, seja eles financeiros ou não, que venham contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, como a gente falou no podcast anterior. E a partir daí a gente vai ter inclusão, porque a gente também precisa entender as realidades e vários pontos que precisam ser melhorados para eu incluir as pessoas dentro desse processo. Elas precisam ter alfabetização, formação e acesso a uma educação financeira, acesso a ferramentas, acesso à formação, para que elas se sintam também protegidas. E essa inclusão com participação. Não, né? Com participação. Não é, eu tô dentro, mas não posso participar. Não, é inclusão, participação
E aí vem a questão da proteção, né, Ana? Exatamente. Por exemplo, qualquer cidadão pode recorrer a, enfim, Banco Central, CVM, cada um deles tem um papel específico dentro desse processo, mas você pode mandar sua mensagem para a ouvidoria se você tem dúvidas sobre um produto ou um serviço financeiro. Se alguma instituição não lhe deu a informação a que você tem direito, você tem que entrar em contato, faz parte desse aspecto de participação deste processo de educação financeira, que quer levar esse conhecimento a todas as pessoas. E dentro desse processo, todo mundo tem a sua parte. A gente tem a parte dos educadores, a parte das pessoas que passam por esse processo, das instituições, a parte do Estado. A promoção da ENEF, por exemplo, é algo muito importante, que vem ganhando relevância e vem ganhando força. Então a gente precisa, através dessa persistência, entender que não é mágica, a educação financeira nunca pode parar e que isso nos leve a disseminar e melhorar cada vez esse conhecimento que precisa chegar a mais e mais pessoas. E eu diria assim, Ana, do ponto de vista de uma linguagem teológica, isso hoje na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, é uma boa nova. Sim. Participar dessas fases da educação financeira e exige para os diversos agentes, como você destacou, a paciência e a persistência, ou seja, a capacidade de receber a alfabetização, a formação, a inclusão, a proteção, ou seja, receber, participar desse processo exige, então, uma capacidade humana, capacidade de receber, de passar por essas etapas de transformação do nosso ser. E isso é uma transformação social muito interessante, essa cidadania financeira. E eu vou recebendo isso, ao longo eu vou tendo uma capacidade de persistência, ou seja, manter-se firme nisso. Ou seja, não basta, como eu falei, fiz um cursinho rápido, achei que a minha vida já está salva, né? Minha vida financeira agora eu vou para frente e nunca deslancha. Justamente porque não é um passe de mágica. É um caminho processual. Aquilo que diria Nietzsche, filósofo, tornar-se aquilo que se é. E é um caminho constante de humanizar-nos. E por isso que nós estamos aqui e trabalhamos há quase 3 anos aqui no Educação Financeira para a Vida, trazendo conteúdos, formações e reflexões para a nossa vida financeira, para você e no seu desenvolvimento humano integral, porque as finanças elas perpassam a vida como um todo e é necessário a gente ter esse olhar e tirar esse tempinho do nosso dia, da nossa semana, para se dedicar à educação financeira. Então, separa sempre um tempo da sua semana. Às vezes a gente quer separar tempo só para fazer o orçamento, só para mexer na minha planilha, no meu aplicativo. Não, é para ler alguma coisa, para ouvir um podcast, para assistir um vídeo, para conversar com alguém sobre finanças, trocando experiências. Isso é bastante importante e vai contribuir aí dentro desse processo de resiliência financeira, que é essa temática que a gente está trazendo, né, Augusto? E vocês, nossos ouvintes novos, já tinham parado para pensar sobre essa relação entre finanças e espiritualidade? A importância da paciência e da persistência dentro de um processo de educação financeira? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. Se você está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio favorita, já segue nosso programa, classifica com 5 estrelas e não deixe de enviar para o seu amigo, para o seu familiar, que você sabe que está precisando aprender sobre educação financeira. E se você está no YouTube, já segue esse canal e curte muito esse vídeo para a gente entender que você está gostando do nosso conteúdo e aproveita tudo que a gente tem aqui, muito conteúdo de finanças e espiritualidade para você maratonar. Eu citei aqui o podcast sobre autocontrole, vale a pena vocês irem lá nos nossos programas grandões, como a gente diz, sobre economia comportamental, sobre tudo isso que a gente vem trazendo como aperitivos para vocês. E lembre-se sempre, educação financeira é educação para a vida.